Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no Man's Sky e hoje eu vou conversar com vocês a respeito do sistema roxo. Você que está querendo aí aproveitar a nova atualização Worlds, talvez esteja tendo algum tipo de dificuldade para estar acessando um novo sistema. Eu vou conversar com vocês sobre isso nesse vídeo, comentar a respeito da atualização, como que ela chegou, como que você pode estar acessando o novo sistema, quais os passos para você estar seguindo. Então, se você está interessado em estar utilizando aí esse novo sistema, conhecendo esse novo tipo de estrela, fique aí ligado no vídeo, que eu acho que você vai achar bem interessante. Beleza? Então, antes de mais nada, não esqueça aí, se inscreva no canal, dê aquele like, clique no botão hypar aí que fica abaixo do seu vídeo. Você que está utilizando aí o celular, tem um botãozinho chamado hypar. Quando você clica ali, você ajuda demais o canal a ser bem posicionado no YouTube. O nosso canal cresce cada vez mais e a gente fica bem consolidado aí na plataforma, beleza? Ajuda muito. Então, como eu acabei de conversar com vocês, a gente tem aí a atualização Worlds parte 2, tá? Tem uma história, que é uma quest que a gente vai ter que liberar. Então é o seguinte, meus amigos, vejam aqui na ponte da nave cargueira que nós temos aí as tecnologias de salto entre sistemas, né? Eu já tenho todas liberadas aqui, se vocês puderem observar. Aqui, ó, eu tenho uma que é para estrelas vermelhas, uma que é de estrelas verdes e a outra que é de estrela azul. Ele não trouxe nenhuma tecnologia na nave cargueira liberada para você estar saltando ou bloqueada, mais possível de estar liberando. Então, eu comecei a jogar após a atualização e a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui na nave cargueira e estar conferindo se haveria algum slot disponível lá nas plantas de atualização da nave cargueira e não existe. Posteriormente, eu peguei e dei um pulinho aqui na anomalia para dar uma olhada também se as tecnologias estavam liberadas também para a gente pegar e fazer a nossa pesquisa e tá liberando na própria nave pessoal, né? Está fazendo o salto. Então, se vocês puderem observar aqui também, ó, as tecnologias já estão todas descobertas. Não tem nenhum slot bloqueado para possível liberação com alguma pesquisa com o uso de nanitos. Eu tenho todos os antigos já liberados e não tenho mais nenhuma nova tecnologia possível de estar liberando. Então isso aí, para mim pelo menos, e para o pessoal que estava me acompanhando na gameplay, isso aí meio que bugou a cabeça, porque você fica meio sem saber o que fazer. Você não consegue entender aonde que está realmente essa tecnologia, como que você vai conseguir adquirir essa tecnologia, como que você vai acessar e tudo mais. Então isso aí meio que deu uma bugada na hora da gameplay. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Para vocês aí que estão querendo acessar essa nova tecnologia. Depois de estar olhando ali os slots da nave cargueira e também os slots ali, os campos de pesquisa da anomalia, eu peguei e resolvi dar uma olhada no mapa da galáxia para ver se já tinha alguma coisa liberada. E realmente não tem, tá? Se vocês forem observar aí as estrelas, elas estão como sempre foram. Não tem nenhuma estrela nova. Não surgiu do nada um novo conjunto de estrelas roxas que você poderia pelo menos estar vendo no jogo. E talvez vendo, você não conseguir acessar por você não ter um hiperpropulsor. Simplesmente essa estrela não está lá, não existe, não tem nada lá. Então isso aí também dá mais uma bugada quando você não conhece o jogo, e mesmo conhecendo o jogo, isso vai dando uma bugada. Num segundo momento, eu acabei apelando para as notas ali, que são as notas de atualização. A minha esperança era que realmente as próprias notas de atualização elas dissessem como que a gente poderia estar acessando essa estrela nova, esse sistema novo. E ele fala muito aqui sobre o que realmente essa atualização está trazendo, mas ele não traz o contexto de como realmente você pode estar acessando a própria estrela. Então não foi na própria nota que eles emitiram que realmente a gente acabou encontrando como fazer esse salto. Aqui no segundo momento eu comecei a olhar daí dentro da minha própria nave pessoal, para ver se eu tinha alguma tecnologia diferente das que eu já possuía, para estar construindo alguma coisa que já tivesse liberada no jogo, que eu poderia estar construindo. E daí nesse ponto eu comecei a duvidar se talvez realmente o próprio update da Hello Games ele estivesse correto, talvez ele estivesse com algum problema, talvez eles tivessem esquecido. E eu comecei a correr por tudo quanto é lugar. Simplesmente não estava conseguindo entender como que eu poderia estar acessando essa quest nova, porque é uma quest, você vai acabar liberando através de uma quest, e tá daí realmente instalando esse hiperpropulsor. Depois de muito procurar, eu peguei e resolvi, por um acaso, ir até a estação espacial e liguei o meu salto para estar chegando até ela. E daí no meio do caminho,
a gente foi recebido daí por esse invasor que no meio do caminho acabou nos interrompendo e iniciando a quest. Então, para a gente pegar e acessar a esse autófago, porque esse cara aí ele é um autófago, a gente precisou dar esse pulso, né? Essa hiperpropulsão dentro do próprio sistema, e daí ele, por consequência, ele acabou aparecendo ali. Então, assim, foi por um acaso. Eu passei alguns minutos jogando, tentando identificar como que eu conseguiria chegar até essa quest, e foi nesse pequeno pulso, nessa hipervelocidade dentro do próprio sistema, que daí ele apareceu pra gente. O que que acontece? Ele vai pegar e vai dar para nós daí toda a quest para a gente estar seguindo, só que tem um porém. Até foi uma das pessoas que estava comigo na gameplay quando eu estava jogando. A pessoa comentou que muito possivelmente essa quest ela só vai ser liberada para quem já concluiu a quest dos autófagos. Porque esse ser que está à nossa frente, ele é um ser que é um autófago, só que de forma diferente. Ele é muito maior do que o autófago padrão, que é do tamanho de uma pessoa. E ele é quem vai direcionar a nossa quest durante toda essa atualização. Então, para você acessar esse autófago, em teoria você teria que estar acessando primeiro a quest dos autófagos originais. Se você não concluiu a quest dos autófagos originais, provavelmente essa quest você não vai conseguir. Pode ser o seu caso, talvez você esteja iniciando No Man's Sky e queira jogar a atualização, ver os planetas gasosos, gigantes gasosos e ver oceanos profundos e ver uma série de outras coisas, mas você não concluiu ainda parte do histórico do jogo, que seria a quest do Atlas, a quest dos autófagos e assim por diante. Então fique ligado com relação a isso para não se frustrar, porque pode ser que seja o seu caso. Então o que é a quest dos autófagos? A quest dos autófagos, a quest anterior a essa é uma quest na qual você é chamado pelos autófagos e lá você, através dos ecos, você vai conseguir auxiliá-los a estar se desenvolvendo dentro de uma história. E daí os autófagos eles passam a ser parte da história de No Man's Sky. Inclusive dentro da anomalia, onde por surpresa a Hello Games acabou achando uma função muito importante para um dos autófagos que, segundo a minha percepção inicial, ele iria ficar simplesmente abandonado lá. E eu vou mostrar para vocês quem que é esse autófago. Muito bem, cheguei aqui no autófago constructo. Esse constructo aqui, ele aparece na quest dos autófagos originais. Por isso que o pessoal falou, e com muito sentido, que você não vai conseguir utilizar a atualização Word se você não conseguir fazer primeiro a quest dos autófagos. Por quê? Porque esse cara ele só aparece na estação espacial se você concluir a quest dos autófagos. Com a conclusão da quest dos autófagos, o construto ele vai aparecer aí nesse cantinho na tua estação espacial. E ele tem uma função extremamente importante na atualização Words, porque ele auxilia a gente na quest, que é a quest que vai liberar justamente o sistema roxo. Sem concluir a quest dos autófagos iniciais, você não vai concluir a quest da Worlds Parte 2. Então, você que não joga muito tempo no Man's Sky, que está iniciando no Man's Sky, tenham paciência e concluam as quests, que são as quests do Atlas e a quest dos autófagos, a primeira quest dos autófagos. E depois façam Worlds Parte 2. Infelizmente não tem jeito. A Worlds Parte 2, ela só vai funcionar com a quest dos autófagos, tá? Então, eu estou trazendo esse vídeo aqui para deixar claro duas situações. A primeira, você vai estar aparecendo para você aquele autófago que é em forma de planeta através de um pulso daqueles que você anda em alta velocidade dentro do sistema, mas ele vai aparecer se você já concluiu a quest número 1, que é a quest dos autófagos. Beleza? Então, como eu falei para vocês, vocês têm que cumprir primeiro as missões do Atlas e dos autófagos, beleza? A missão do Atlas é a primeira missão que vocês vão concluir no jogo. Ela vai ser a missão mais básica, vocês têm que concluir ela de qualquer jeito, porque essa missão é a que dá a base para todas as outras missões do jogo. Posteriormente a essa, vocês têm que pegar e conseguir um povoado. Vai aparecer para vocês a possibilidade de vocês administrarem um povoado, e essa administração do povoado vai auxiliar vocês da seguinte maneira. Vocês vão estar administrando esse povoado, e depois de um tempo vocês vão receber um pedido de socorro. E vocês vão estar defendendo esse povoado contra a ameaça sentinela. Quando vocês fizerem essa primeira defesa do povoado sentinela,
vai começar a ser liberada uma série de missões, inclusive a missão Traço de Metal, que é a missão que vai trazer aí a possibilidade de algumas customizações até no seu próprio Minotauro. Tendo feito essa missão, uma outra coisa que vocês precisam também fazer são as missões de acampamentos abandonados, tá? Então vocês têm que ir aos acampamentos abandonados e estar fazendo as missões. Esse aqui é um exemplo de acampamento, tá? Que eu estou falando para vocês. Então esse tipo de acampamento aqui é o qual vocês vão estar liberando daí a multiferramenta, porque todo acampamento tem uma. Vocês vão estar também acessando uma nave do tipo Sentinela, e tudo isso com a liberação desse terminal aqui que está à nossa frente, tá? Então, façam aí as missões também de acampamento. Façam a prefeitura, tenha a sua prefeitura, ajudem a prefeitura, o seu povoado, e também a missão de acampamento, beleza? Não deixem de fazer a missão de acampamento. Fazendo essas missões, vocês vão estar liberando daí as missões dos autófagos. Os autófagos são esses carinhas aqui, ó. Você pode observar, ó, esse carinha aqui é um autófago, ó. Ele é uma raça robótica que foi incluída recentemente no No Man's Sky, e daí a gente precisa auxiliar essa raça robótica aí no cumprimento de algumas missões. Daí você vai poder conseguir o cajado e tudo mais, ó. Tá vendo? Tem mais um autófago ali. Então, essa aí é a missão do autófago. Se você está curioso para saber a respeito dessa raça de autófagos e sobre esse vídeo que eu estou comentando com vocês agora, eu sugiro que vocês acessem esse vídeo aqui, que está com a thumbnail de Poderoso, e o nome do vídeo é Cajado com 4 Supercarregados. Está na minha playlist, acessem lá para vocês estarem assistindo, e vocês vão ter uma ideia um pouco melhor sobre essa quest dos autófagos, tá? Então, fazendo essa missão dos autófagos, fazendo a missão do povoado e do Atlas, vocês daí vão poder estar liberando a possibilidade de estar jogando a atualização Worlds Parte 2. Feito tudo isso, é só dar aquele salto que a gente deu agora há pouco e vai estar liberado para vocês aí a quest, beleza? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês. Você que está começando aí em No Man's Sky, faça a missão do Atlas, construa a missão do Atlas, é a missão mais importante do jogo. Sem ela você não consegue andar nas outras missões. Depois faça as outras missões, a do Autófagos e daí a do Worlds Parte 2, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. As missões são super fáceis de fazer, só precisa se dedicar um pouquinho. Com certeza vocês vão gostar bastante, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like, cliquem por favor no Hypar Vídeo. É um botãozinho minúsculo que fica embaixo ali do vídeo. Se você está acessando pelo seu celular, é só dar uma olhadinha ali, você dá o joinha. No que você dá o joinha, já habilita o botão Hypar. E você clica ali e ajuda o vídeo a ser melhor posicionado no YouTube. E assim o canal cresce mais e, por consequência, a gente acaba trazendo mais vídeos desse tipo para você. Então tá bom? Então ficamos combinados assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem todos os comentários aí. Eu espero que vocês tenham gostado muito da atualização Worlds. Eu particularmente adorei. Tem muita coisa legal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.